Este programa contém dramatizações e cenas que podem ser perturbadoras para alguns telespectadores. Nova Orleans, Louisiana. Arrumadeira. Os Jets voltaram à sede do time em segurança. Agora o campeonato prossegue com a rodada de número 42. Um homem desconhecido de 49 anos teve um ataque de fúria. Socorro! Todo homicídio tem uma vítima. Toda vítima tem uma história que começa e termina Na calada da noite. Nova Orleans, na Louisiana, é um lugar onde tudo pode acontecer, especialmente depois que anoitece. Quando o sol se põe em Nova Orleans, é hora de sair para se divertir. A cidade é tomada por uma vibração estranha e sensual. As pessoas vêm pra cá pra curtir a noite e esquecer os problemas. Mas com uma noite tão animada, a diversão pode ter um preço. Todo mundo sabe que a cidade muda de cara durante a noite, que é quando os bandidos saem. Pode ser uma situação bem perigosa para quem não é daqui. 12:30, domingo, 20 de julho de 2003. Em um hotel próximo ao quarteirão francês de Nova Orleans, um homem é encontrado morto em seu quarto. Os detetives de homicídios chegam ao local. Se você trata um caso e as pessoas envolvidas nele como se fossem alguém da família, não tem como dar errado. Você vai se esforçar ao máximo. É isso que me move. Anote tudo que encontrar. Policiais uniformizados já isolaram a cena do crime. A vítima foi encontrada dentro de uma banheira de hidromassagem cheia de sangue. Ele estava parcialmente submerso. Ele tinha um ferimento grande no alto da cabeça e as circunstâncias em que ele morreu ainda não eram evidentes naquela cena. Mas uma coisa é certa. Os ferimentos na cabeça indicam um golpe com um instrumento não contundente. Não tinha nada que indicasse naquele momento que aqueles ferimentos eram auto-infligidos. Eu não tinha nenhuma dúvida de que era um homicídio. Parece que a vítima morreu em algum momento da noite anterior. Pegou a carteira dele? Sua carteira de habilitação revela que seu nome é Sean Johnson, de 34 anos, de Atlanta, na Geórgia. Segundo sua família, Sean estava na cidade a trabalho. Ele cuidava do som e da iluminação em eventos corporativos. Ele disse: mãe, eu vou para Nova Orleans. Eles vão me mandar para lá para fazer uma convenção da Microsoft e eu vou ficar fora uma semana. Ele nunca tinha ido a Nova Orleans e estava muito animado com isso. Sua ex-namorada, Teresa, diz que Sean era um jovem com um potencial enorme. O Sean era um cara extraordinário. Ele tinha muitos talentos, era extremamente inteligente e era criativo. Ele podia fazer qualquer coisa e sabia disso. As pessoas que conheciam o Sean sabiam disso e se inspiravam nele para fazer as coisas. Aos 25 anos, Sean começou a trabalhar no ramo que mudaria sua vida. Ele começou a trabalhar com entretenimento e produção de shows. E era muito empolgante para ele. Era uma coisa que ele fazia muito bem. Sean trabalhou como montador de palco de shows de rock por 7 anos. Ele gostava da camaradagem na estrada, adorava conhecer gente nova. Era um cara muito sociável. E isso alimentava esse lado dele, porque sempre que iam a uma cidade nova, eles conheciam pessoas novas. Sean passa a semana em Nova Orleans, trabalhando durante o dia e se divertindo no quarteirão francês à noite. E aí? O Sean era um cara da noite numa cidade da noite. E ele queria sair para experimentar Nova Orleans.
ele deveria ter voltado para Atlanta no domingo de manhã. Em vez disso, Sean caiu numa armadilha e nunca mais voltou para casa. Como o Sean adorava estar com pessoas, ele ia querer sair para se divertir. Ele nunca ia imaginar que essa seria a última noite da vida dele. Teresa fica muito abalada quando descobre que Sean teve uma morte violenta. Eu sabia que era verdade. Sabia que não era uma brincadeira cruel, só que eu nunca pensei que passaria por isso na minha vida. A morte de Sean deixa órfão seu filho de 8 anos. Foi terrível. Foi a pior coisa que eu já enfrentei. Perder um filho, meu Deus, isso jamais deveria acontecer. Os pais não deveriam enterrar os filhos. De alguma forma, uma festa na noite anterior, na Bourbon Street, acabou com Sean morto em uma banheira. Seu quarto de hotel estava todo revirado. Com quem Sean teria se encontrado naquela noite? Tinha várias garrafas de champanhe espalhadas pelo quarto. Tinha também muitos vidros quebrados perto da banheira, das garrafas de champanhe. Além disso, a carteira de Sean não tem dinheiro, mas este não parece ser um latrocínio comum. Há algo estranho que os detetives não conseguem explicar. Eu vi no chão a capa de uma Bíblia de Gideão, mas ela não tinha nenhuma página. Quando nós começamos a olhar ao redor, vimos que as páginas das escrituras estavam grudadas nas paredes e no teto, em vários lugares. Alguém arrancou as páginas da Bíblia, molhou e jogou nas paredes e no teto. Eu nunca tinha visto uma cena em que alguém tivesse destruído uma Bíblia. E sobre a cama, a alguns metros do cadáver, está uma estranha boneca de pano feita à mão. Tinha várias marcas nela. Tinha musgo preso no cabelo da boneca e também uma coleira preta de cachorro ao redor do pescoço. Nós começamos a nos perguntar com que tipo de gente estávamos lidando. Somando as páginas da Bíblia, a boneca e as circunstâncias, nada era comum, nem um pouco comum. Depois que o corpo de Sean é removido, os detetives encontram 2 garrafas de champanhe, uma quebrada e uma intacta. Naquele momento, os indícios eram claros e eu pensei, acho que encontramos a arma do crime. Parece que o assassino de Sean quebrou uma garrafa em sua cabeça e depois o atingiu novamente com uma segunda garrafa. O Sean levou uma pancada tão forte que o cérebro dele se comprimiu de um lado do crânio e do outro também. Provavelmente estava inconsciente. Mas a necropsia revela aos detetives que não é tão simples. Sean não morreu devido aos golpes violentos que levou na cabeça. Apesar da gravidade dos ferimentos na cabeça, ele poderia ter sobrevivido. A causa da morte foi afogamento. Então, o que realmente aconteceu com Sean Johnson na calada da noite? A seguir, uma testemunha bizarra aumenta o mistério em torno da morte de Sean. Ele contou que ouviu uma voz de homem dizer: "Eu sou o Senhor e você é o meu servo." Eu sou o Senhor e você é meu! Depois de passar a noite se divertindo, o técnico em iluminação, Sean Johnson, de 34 anos, é brutalmente assassinado em um quarto de hotel em Nova Orleans. Parece que ele foi atingido por uma garrafa de champanhe e depois afogado. Mas a polícia não sabe quem é o assassino. Eu não chamaria aquilo de um homicídio comum naquelas circunstâncias. As páginas de uma Bíblia tinham sido arrancadas e grudadas nas paredes e no teto. E uma estranha boneca de pano foi deixada perto do corpo de Sean. O que mais me deixou intrigado foi aquela boneca e as suas possíveis implicações. Qual era a finalidade? E o maior mistério de todos: quem desejava a morte de Sean Johnson e por quê? O Sean não tinha um pingo de maldade dentro dele. E ele não conseguia conceber que
que alguém quisesse lhe fazer algum mal. Um colega de Sean conta que na noite anterior, os dois foram a Bourbon Street para se divertir. Um colega de trabalho ligou para ele e eles decidiram ir até o quarteirão francês. E eles foram a um lugar específico, o Dungeon Bar. O Dungeon é uma conhecida casa noturna do quarteirão francês. Ele era diferente de qualquer outro lugar. Os outros lugares abriam ao meio-dia. Nós abríamos à meia-noite e ficávamos abertos até às 6, 7 horas, às vezes até às 8 da manhã. Bom, é o seguinte, eu vou indo. Não. Você. O colega de Sean ouviu pela última vez no Dungeon com um grupo de góticos. A comunidade gótica de lá tinha um lado bem mais sombrio. O mistério que cercava Nova Orleans fez com que essa cultura crescesse na cidade. Jovens góticos costumam perambular pelas ruas próximas ao quarteirão francês. Nós soubemos que eles se reuniam na Praça Jackson. Eles costumavam andar com os leitores de tarô da praça. Um dos góticos talvez saiba o que aconteceu com Sean, mas fazê-los falar será difícil. A cultura deles é como qualquer subcultura. Eles não falam com a polícia. Eles não costumam fazer isso. A polícia tem mais sorte no hotel, onde o relato de uma testemunha aumenta o mistério. Senhor Cardinal? Sim. Na noite anterior, a recepção do hotel recebe uma estranha ligação do segundo andar. Foi daquele lado ali. Eu ouvi umas coisas pela parede. O hóspede do quarto vizinho do Sean ligou reclamando do barulho nas primeiras horas da manhã. Bom, dava pra ouvir do outro lado da parede. Ele contou que ouviu uma voz de homem dizendo: "Eu sou o Senhor e você é o meu servo." Ele também diz que ouviu sons de socos e um homem gritando. O assassino de Sean teria realizado algum tipo de ritual macabro? A partir da boneca e das páginas da Bíblia, nós começamos a ter uma visão diferente, como detetives de homicídio, até onde esse caso ia nos levar. Qual era o verdadeiro motivo? Parece o roteiro de um filme. Uma boneca deixada em uma cena de crime. Vozes estranhas cantam. Em Nova Orleans, só pode ser voodoo. Mas os investigadores conhecem bem a cidade. Os góticos podem parecer ameaçadores, mas não costumam cometer crimes violentos. A polícia descobre que no mundo gótico, uma boneca como essa é conhecida como familiar. É um objeto que uma pessoa carrega e com o qual mantém uma relação próxima, como se fosse um ser vivo. Em alguns casos, uma irmã ou um parente que morreu. Antes que os detetives descubram o possível significado da boneca, a recepção fornece uma pista. Há uma câmera de segurança no saguão e ela pode ter gravado o vai e vem de Sean na noite em que ele foi morto. Muito obrigado, senhor. De nada. Quando você consegue uma gravação em vídeo, é preciso assistir, ser paciente e esperar. A seguir, uma testemunha surge de repente e conta uma estranha história sobre um assassinato a sangue frio. Quando ela estava saindo do quarto de hotel, a Never disse pra ela: "Você não sabe a diversão que tá perdendo." Esse programa contém dramatizações e cenas que podem ser perturbadoras para alguns telespectadores. Sean Johnson, de 34 anos, foi brutalmente assassinado em circunstâncias bastante estranhas. O Sean fez amizade naquela noite com pessoas que tinham más intenções. Ele foi legal com as pessoas erradas e acabou morto. A polícia acredita que uma pista poderá dar às pessoas que amavam Sean algumas respostas sobre sua morte trágica. Eles levaram os cigarros dele, o dinheiro dele e a vida dele. Ele não tinha mais nada para dar, então eles foram embora. E agora, a polícia analisa as imagens da câmera de segurança gravadas na noite em que Sean foi morto. Em um vídeo em preto e branco, eles o veem entrando no hotel. Ele não está sozinho.
Nós vimos a vítima na frente do grupo, com 4 indivíduos atrás. 2 homens e 2 mulheres. Uma das mulheres tinha cabelo comprido e loiro. As 4 pessoas que acompanham Sean são góticas, confirmando o que seu colega disse sobre o Dungeon Bar. Agora, o desafio é óbvio. Descobrir quem eles são. Descobrir seus nomes, seus verdadeiros nomes e fazer de tudo para encontrar esses indivíduos, interrogá-los e fazê-los falar. Se uma dessas pessoas participou da morte de Sean, a polícia precisa agir rápido, antes que os suspeitos consigam cobrir seus rastros. Eu fiquei animado naquele momento porque eu sabia que tinha pelo menos 4 pessoas. 4 pessoas que sabiam. Os detetives recorrem à cooperação da população. Nós pedimos ajuda a um canal de TV que tinha bons equipamentos. E eles conseguiram fotos de todas as festas, das pessoas entrando e saindo. As fotos são divulgadas na mídia e espalhadas por toda a cidade. A polícia também conversa com os góticos e os garotos de rua da Praça Jackson, tentando descobrir os nomes dos suspeitos. Mas ninguém parece disposto a falar. Então, o telefone toca. Eu recebi uma ligação do tenente do 8º distrito. Ele disse que estava com uma mulher na delegacia, dizendo que a foto dela foi mostrada na televisão e que queria falar com a polícia. Ela era conhecida nas ruas pelo nome de Deirdre. Ela conta que seu ex-namorado lhe disse que ela era uma das 4 pessoas que aparecem no vídeo de segurança com Sean Johnson. O que aconteceu naquela noite? Bom, a gente estava só conversando no dungeon e um cara chamado Sean veio e começou a falar com a gente. Eles beberam juntos no bar. Vamos beber! Ela tinha saído com uns amigos que ela conhecia como Worry e Never. Eram os nomes que eles usavam na rua. E eles também estavam com um outro cara chamado Ben. Deirdre não conhece muito bem esse tal de Ben. Só sabe que ele costuma sair com Worry e Never. Tá bom, tá bom. Ela descreve Never como uma mulher baixa, de cabelos loiros e compridos. Worry é alto e magro com cabelo curto. O Worry era supostamente uma pessoa que sempre se preocupava com tudo. A Never era uma pessoa que nunca se preocupava com nada. Era uma coisa bem peculiar e estranha. No dungeon, Sean parece ser a alma da festa, fazendo amizade com todos que estão no bar. Esse cara era muito simpático, ele dançava com todo mundo. Ele se comportou assim o tempo todo em que esteve lá. Ele não era simpático com uma pessoa específica. Ele agia assim com todo mundo. Vamos lá! Deirdre conta que Sean e 4 góticos saíram do bar Dungeon às 5:30 da manhã. Você é tão engraçado. Depois foram até a Praça Jackson juntos. Esse é o Sean. Foi nessa hora que o Sean os convidou para ir ao hotel e eles pararam para comprar champanhe. Segundo Deirdre, Sean disse que o quarto do hotel onde ele estava tinha uma jacuzzi e os convidou para tomar um banho de champanhe. Vai entrando aí. O grupo então pegou um táxi. Ela explicou que eles começaram a esvaziar várias garrafas de champanhe na banheira. A encheram de água quente e entraram nela. Deirdre conta que Sean, Never e Ben começaram a tirar a roupa, mas que ela mudou de ideia. Vem cá. Em certo momento, ela se sentiu muito desconfortável com aquela situação e decidiu ir embora. Ela fez uma ligação e então saiu. Posso usar o telefone? Eu tenho que ir. Não, você devia... Quando estava saindo, Deirdre conta que a mulher chamada Never fez um comentário arrepiante. Quando ela estava saindo do quarto do hotel, a Never disse: Você não sabe a diversão que está perdendo. Deirdre diz que a estranha boneca de pano encontrada na cena do crime pertence a Never. É um de seus bens mais valiosos. Essa boneca nunca saiu de perto dela. Mas o papel que ela desempenhou no crime ainda é um mistério. Ela também fornece aos detetives uma descrição de Worry e mostra a câmera de seu namorado, que tem fotos de Never.
Para encontrar essas pessoas, a polícia precisa de seus nomes verdadeiros e precisa agir rápido. Quanto mais rápido você age, maiores as chances de descobrir informações. Não podíamos dar tempo para que eles se livrassem das provas, armassem álibis ou saíssem da cidade. O detetive Harbin descobre que uma ex-namorada de Worry, que atende pelo nome de Spin, trabalha em uma loja de voodoo do quarteirão francês chamada Rêve Zumbis. Olá, tudo bem? Eu sou o detetive Harbin. Posso fazer algumas perguntas? Claro. Como todos os entrevistados, Spin parece não conhecer o verdadeiro nome de seu ex-namorado Worry. Ela me deu alguns detalhes sobre ele, dizendo que o sobrenome dele era de origem italiana, como Luciano ou algo parecido. Quanto tempo você namorou com ele? Alguns meses. Alguns meses e ele nunca mencionou o nome verdadeiro dele. Ela diz que o primeiro nome de Worry poderia ser Chris ou Christian. Eu conheci como Worry. Você ajudou muito obrigado. O detetive Harbin não tem certeza se Spin está mentindo ou não. Levando em conta o que sabe sobre os góticos, é possível que ela realmente não saiba o nome verdadeiro de seu ex-namorado. Era evidente que eles eram bem próximos. Os suspeitos desse caso se apresentavam com os seus nomes de rua, mas não eram os nomes verdadeiros, eles mentiam. Mas a sorte dos detetives está prestes a mudar. Naquela mesma tarde, duas fontes entram em contato e fornecem uma pista crucial sobre a amiga de Worry, Never. Elas afirmam que Never é de Mobile, no Alabama, e que seu nome é Carla Fry. Com isso, eu entrei em contato com o Departamento de Polícia de Mobile, no Alabama, e eles puderam levantar informações sobre Carla Fry. A misteriosa loira que chama a si mesma de Never finalmente tem um nome. Uma fonte acrescenta um detalhe fundamental à descrição de Carla. Seu cabelo loiro e comprido é só uma peruca. No dia seguinte, um homem chamado Jerry Lambert aborda um policial na Praça Jackson com uma história surpreendente. Ele alega saber por que Sean foi morto. Jerry conta que estava na praça naquela noite com Deirdre, Ben, Worry e Carla, pouco antes de Shaw os convidar para ir ao seu hotel. Vamos lá. Bom, eu já volto, tá? Eu preciso ir. Ele conta que Carla afastou Sean do grupo e deixou Worry conversando a sós com Jerry e seus amigos. O Worry disse ao Jerry que eles iam enrolar a vítima, descrevendo Sean de forma pejorativa. Enrolar significa roubar. A gente vai precisar de mais um, é o que eu tô dizendo. Tá afim? O Worry estava pedindo ajuda para fazer isso. Não, eu tô fora, cara. Tá legal. Se Jerry estiver falando a verdade, o verdadeiro motivo do ataque a Sean Johnson poderia ser esclarecido. Oi! Oi! Segundo as evidências circunstanciais do caso, a Never podia ter sido usada como isca naquela noite de farra no hotel ou ter ajudado a armar o roubo contra o Sean. Mas e quanto à Bíblia rasgada, a boneca e as vozes estranhas? Para os detetives, as evidências indicam tudo, menos que foi um latrocínio comum. O mistério é ainda maior, já que a polícia não consegue encontrar Worry e Carla. A pressão estava aumentando e não tínhamos nenhum feedback, nenhuma informação da inteligência de nenhum dos detetives do 8º Distrito ou dos policiais daquela área. A Never e o Worry tinham saído da cidade, estavam deixando o estado, tinham saído de Nova Orleans e estavam fugindo. E quando os detetives mais precisam de ajuda, o destino lhes faz uma visita. Eu recebi um telex da Flórida, é do caso do Johnson. É estranho, alguns casos me fazem ficar com o pé atrás e dizer, bom, tem alguma coisa estranha acontecendo. Não sou só eu, nem os outros detetives, mas tem alguma coisa aqui. Uma mensagem telegráfica chega do Centro Nacional de Informações sobre Crimes. O remetente é o Departamento de Polícia do Condado de Manatee, 1.100 quilômetros a sudeste de Nova Orleans. E a informação é difícil de acreditar. Eles receberam um telex da polícia da Flórida, dizendo que tinham uma mulher sob custódia, com o nome de Carla Fry, que alegava ter sido vítima de um sequestro.
A seguir, o relato de Carla sobre a noite em que Sean Johnson foi morto surpreende a todos. Ela praticamente colocou toda a culpa nesse cara italiano, dizendo que ele era o assassino de Sean Johnson. Era um trabalho que ele tinha que fazer para a máfia e o Sean era o alvo. A investigação da polícia de Nova Orleans sobre o assassinato de Sean Johnson sofre uma reviravolta inesperada. A principal suspeita, Carla Fry, reapareceu a mais de 1000 quilômetros de distância na Flórida. Carla Fry? Isso. Tudo bem? Detetive Bill Waldron. Segundo a polícia local, ela chegou ao pronto-socorro de um hospital e contou uma história terrível sobre o assassinato de Sean Johnson. Ele foi sequestrado e ficou preso durante alguns dias. Ela contou que talvez tivesse testemunhado um assassinato em Nova Orleans. Ela disse que um homem italiano que a sequestrou junto com o seu namorado Worry tinha matado um homem negro em um quarto de hotel enquanto ele estava na banheira. Ele apontou uma arma pra gente e disse: vocês não podem sair. Segundo Carla, o assassino, um homem italiano, manteve os dois como reféns durante vários dias em um trailer. Carla disse que foi estuprada e que seu namorado foi morto. Ele levou um tiro e, bom, eu consegui escapar. E pode descrever esse cara? Apesar de eu não saber todos os detalhes do assassinato, o jeito que ela falava era muito frio, sem emoção. Eu sabia que ela estava escondendo alguma coisa, mas eu não tinha nenhuma prova sólida para confrontá-la. Detetive Waldron. Ele conversa com o detetive Harbin em Nova Orleans e descobre a verdadeira história de Carla. Eu expliquei para ele que era impossível que ela fosse vítima de algum crime desse tipo. Ela só podia ser uma possível suspeita. Talvez a principal suspeita da morte de Sean Johnson. O que aconteceu em Nova Orleans? Meu namorado e eu... Depois de colher o depoimento dela, o delegado Waldron confronta Carla com o que acaba de saber. Essa história de sequestro não é verdadeira. Naquele momento, eu disse que o que ela tinha me contado não batia com as evidências. Pelo que eu entendi, depois de falar com o detetive de Nova Orleans, não tinha sequestrador nenhum. E que ela e o namorado dela tinham participado da morte de Sean Johnson. Não, eu... De repente, Carla percebe que está se complicando e muda sua versão. Ele é doido, totalmente maluco, e se ele descobrir que eu... Agora ela afirma que o sequestro e o estupro não aconteceram e que o homem italiano não existe. Eu já disse, eu tive que contar essa história. Ela praticamente colocou toda a culpa no namorado dela, o Worry, dizendo que ele era o assassino de Sean Johnson. Era um trabalho que ele tinha que fazer para a máfia e Sean era o alvo. Senão ele ia me matar. Ela afirma que não faz ideia de onde o Worry está escondido. Carla Fry é presa e acusada de assassinato em primeiro grau. Mas os detetives sabem que ela não está dizendo toda a verdade. Na maioria dos casos, os detetives dizem que é melhor ter sorte que ser bom. Acho que é a mesma coisa. Se você faz sempre a coisa certa, então você pode ter sorte. Até agora, a identidade do segundo homem no vídeo de segurança, que Deirdre conhece apenas como Ben, continua sendo um total mistério. Mas uma denúncia recebida pela polícia muda tudo. Ben é Benjamin Anthony, cozinheiro do restaurante Arnaud, no quarteirão francês. O detetive Harbin descobre o endereço de Ben e aparece sem avisar em seu apartamento. Posso entrar, detetive Harbin? Eu me apresentei como detetive Harbin e perguntei se ele era Benjamin Anthony. Pode entrar. O detetive percebe que tem uma boa oportunidade com Ben. Só de olhar para a pessoa, você vê que ela está mal. Que a consciência está pesada. Eu aproveitei a oportunidade e disse: você está vivendo com isso há uma semana? Que tal falar comigo? Claro que precisa falar com alguém sobre isso. Tá, vamos lá. Na delegacia, Ben concorda em revelar tudo o que sabe sobre aquela noite. Eu encontrei o Worry e a Never. Ele contou que
se juntou a eles no quarteirão francês e que eles decidiram ir a um hotel e fazer uma festa. Ben conta que deixou o bar Dungeon com Shawn Johnson, Worry e Carla, e que depois foi para a Praça Jackson, onde encontrou Deirdre e os amigos dela. Tá, eu já volto, gente. A gente precisa de mais um pra ajudar, pra enrolar o cara hoje, saca? Se tiver afim? Se havia um plano para atacar Shawn, Ben diz que não sabia de nada. Ele alegou que não tinha ouvido o Worry pedir ajuda para praticar o roubo. Ele só achou que iria a uma festa. Depois que Shawn convidou seus novos amigos para ir ao seu quarto de hotel, ele e Carla compraram 12 garrafas de champanhe em uma loja de conveniência. Depois, todos foram até o hotel de Shawn. É por aqui. Depois de um curto período de tempo no quarto, eles começaram a se despir. Ele, a vítima e Carla. E aí os três entraram na banheira. O depoimento de Ben finalmente desvenda um dos mistérios mais estranhos da cena do crime. As páginas da Bíblia grudadas nas paredes e no teto. Ele esclareceu que foi ele quem rasgou as páginas da Bíblia. Mergulhou na banheira e depois atirou na parede e no teto. E quando perguntamos por quê, ele não tinha uma explicação lógica. Ele só disse que estava brincando, que era só uma brincadeira. Você é muito gato. No quarto, Shawn, Never e Ben entram na banheira quente. Ben conta que Shawn e Carla começaram a ficar mais íntimos. Não, já chega. Acabou. De repente, ele viu Worry indo na direção da banheira. Pelo canto do olho, ele viu Worry com uma garrafa de champanhe na mão. A seguir, segundo Ben Anthony, os assassinos de Shawn não sentiram um pingo de remorso. A Never foi até ele, pegou na mão dele, o levou até a banheira e disse: olha, não se preocupe, a gente já fez isso antes. A confissão de Ben Anthony revela todo o horror do brutal assassinato de Shawn Johnson. A gente entrou na banheira. Ele descreve o momento do ataque a Shawn com detalhes sinistros. Worry chegou por trás de Shawn. A garrafa se quebrou em pedaços. O Ben, então, saiu da banheira e ficou parado lá, em choque, vendo o que estava acontecendo. Vou embora! Shawn ainda estava consciente. Então, Worry bateu nele mais uma vez com outra garrafa. Ben presencia o momento em que Worry segura a cabeça de Shawn na água, afogando. Eu sou o senhor e você é meu servo! Eu sou o senhor e você é meu servo! Naquele momento, ele estava tentando se vestir. E ele viu o Worry segurar o Shawn embaixo d'água até afogá-lo. Eu sou o senhor e você é meu servo! Ben conta que ouviu Worry gritando coisas estranhas, mas estava assustado demais para se lembrar das palavras exatas. Ben não tentou ajudar Shawn, que morreu afogado. Era um detalhe importante. O depoimento do Ben era significativo porque era compatível com a causa da morte, segundo a conclusão do patologista na necropsia. Ben conta que Never, Carla Fry, não demonstrou nenhum remorso ao ver o corpo de Shawn. Tá tudo bem. A Never foi até ele, pegou na mão dele, o levou até a banheira e disse: olha, não se preocupe, a gente já fez isso antes. No fim das contas, não havia nada de sinistro na presença da boneca na cena do crime. Carla simplesmente a esqueceu quando saiu. E pra onde a gente vai agora? Eu ainda não sei. Depois de saírem do hotel, Ben deixou Worry e Carla se esconderem em seu apartamento durante algumas horas. Agora que sabia que Worry era capaz de matar, ele teve medo de ser o próximo. Eles viram um filme, comeram alguma coisa, dormiram. Na manhã seguinte, Worry e Never acordaram, trocaram de roupa e saíram do apartamento, e ele nunca mais viu os dois.
Aquela foi a última vez que eu vi os dois. Ben Anthony é preso e acusado como cúmplice de homicídio em primeiro grau. Agora, o único suspeito do assassinato de Sean que ainda está solto é Worry. Para encontrá-lo, a polícia precisa descobrir seu verdadeiro nome. A pressão constante dos investigadores finalmente pode ser recompensada. Esse é o verdadeiro motivo de continuarmos insistindo o tempo todo, aumentando cada vez mais a pressão sobre eles. Quando a pressão aumenta, pessoas próximas começam a sentir. Mas algumas delas aguentam e outras não. Um denunciante anônimo procura a polícia com uma informação crucial. Uma mulher nos procurou para informar que a pessoa que nós conhecíamos como Worry era um tal Christopher Mitchell Lane ou Chris Mitchell Lane. E ela foi bem específica e soletrou com K, o que obviamente mudou tudo. Não era com C Christian, com C Chris. Era com K Chris, com K. E ela então nos forneceu tanto a cidade natal dele como o telefone da mãe dele. Eu ligo pra você assim que souber mais. Com essa informação, os dois detetives simultaneamente começaram a trabalhar para identificar quem o Chris Lane era, além de tentar localizá-lo e prendê-lo. Uma semana depois, uma mulher entra em contato com o delegado Waldron na Flórida. O apelido é Worry. Ela sabe onde Chris Lane está e quer que ele seja preso. Obrigado. Tchau, tchau. Ela se ofereceu para tentar atrair o Chris Lane até um lugar onde eu pudesse prendê-lo. Segundo plano, a mulher telefona para Chris e combina de encontrá-lo em um restaurante da cidade. Mas quem espera por ele é a polícia. Tô com Chris. Eu vi o Chris Mitchell Lane sair do restaurante. Ele estava indo para o lado do passageiro da picape dele. Chris Mitchell, eu sei que você está me procurando. Foi quando nós o abordamos e o prendemos. O suspeito do assassinato de Sean Johnson se entrega sem resistir à prisão. Vire para a esquerda. Mas durante o interrogatório, Chris Lane não admite ter cometido o crime. Em vez disso, ele acusa sua namorada. Ela é meio psicopata, sabe? Ele jogou toda a culpa na Carla Fry. Ele disse que foi ideia da Carla de matar o Sean. Ela planejou tudo. Ela disse, vamos roubar esse cara, vamos aproveitar essa chance e roubar esse cara. Ele é doente, ele é maluco. E Carla diz que tudo foi ideia de Chris Lane. Ela não sabia que a intenção dele era roubar e matar Sean Johnson. Do ponto de vista de um investigador, é uma situação ideal, porque a gente tinha dois assassinos numa sala trocando acusações. O julgamento de Carla Fry pelo assassinato começa em Nova Orleans em 25 de agosto de 2005, com a família de Sean presente. Foi difícil ver a mãe do Sean ali sofrendo durante o julgamento. Ela esteve em todas as audiências e ouviu os detalhes do crime. Ela teve que ser amparada para sair do tribunal. E não tem jeito, isso te afeta. Dali então a gente foi até o quarto do hotel e... Ben Anthony é convocado para testemunhar contra Carla em troca de uma redução da pena para 4 anos. Ele foi condenado como cúmplice posterior de homicídio em primeiro grau. Ben Anthony descreveu a Carla, naquela hora em que eles estavam no hotel, como eufórica. Disse que ela vibrou quando Chris matou o Sean. E logo depois disso ele morreu. Ela podia não ser a pessoa que deu os golpes, que cometeu o assassinato, mas foi a pessoa que deu apoio para quem fez isso. Se Carla tem um lado sombrio, ela não o mostra durante o julgamento. Quando eu vi a Carla no tribunal, eu vi uma jovem americana, com cabelo normal, maquiagem normal, roupa normal. Mas eu sabia que ela não era assim. Era a imagem que ela tentou vender para os jurados. E, pelo menos, na minha opinião, isso deu certo, porque eles não conseguiram condená-la por assassinato em segundo grau. Carla é condenada por conduta negligente em 27 de agosto. Mas antes que a sentença dela saísse, acontece o fenômeno natural mais letal da história de Nova Orleans. O furacão Katrina chegou ao continente na manhã de 29 de agosto. O Katrina destruiu totalmente a cidade de Nova Orleans. Os corações, as almas e as mentes, as pessoas, tudo. Foi como se a cidade inteira tivesse sido varrida.
Como toda a população de Nova Orleans, os policiais são afetados pela violenta tempestade. A divisão de homicídios de Harbin é transferida para o Superdome. Nós ficamos no Superdome depois que o dique se rompeu. Tinha muita água e não tinha como sair. Os rádios não funcionavam, a comunicação foi interrompida. A menos que você soubesse telepatia, não tinha como se comunicar. Foi uma situação muito triste. Eu rezo para que a gente não passe por isso de novo. O julgamento dos assassinos de Shawn Johnson é adiado por muitos meses. O tribunal em que julgaram o caso só foi reaberto quase um ano depois. Só tinha luz de geradores e muitas evidências se perderam. Apesar das dificuldades, 11 meses depois, o julgamento dos assassinos de Shawn recomeça. Carla Fry é condenada a 5 anos de prisão. Eu fiquei bem decepcionada, porque eu acho que o envolvimento da Carla foi maior pelas evidências. Ela também foi responsável. Apesar de não ser o resultado que a gente esperava, ela foi condenada por conduta negligente. Ela está diretamente ligada e tem responsabilidade direta pela morte de outro indivíduo. E mesmo que não admita, todo mundo que ela conhece sabe disso. E o que ela fez? Chris Laney aceita um acordo para evitar ser condenado à pena de morte. Em junho de 2006, ele se declara culpado de roubo e assassinato e é condenado a 45 anos de prisão. A grande verdade é que Shawn Johnson não precisava morrer. Ele não foi a Nova Orleans para morrer. Ele não foi àquele bar para morrer. Foi uma tragédia. Quase 10 anos depois, a família de Shawn Johnson ainda precisa lidar com a absoluta falta de sentido de sua morte. Ele foi vítima de um crime tão horrível. A gente faz o que pode para tentar entender, mas não passa nem um dia sem que você sofra ou que não sinta raiva. Nós precisamos de mais gente como Shawn neste planeta. Ele era uma força positiva do bem na vida das pessoas e agora que se foi, elas não terão mais isso. Quando eu penso nele, eu sorrio. Ele sorria muito. Eu espero que ele encontre finalmente a paz onde quer que ele esteja. Agora ele está em um lugar melhor. Ele perdeu a vida muito cedo. Então, em algum lugar, eu espero que ele consiga encontrar algo bem melhor do que ele teve nessa vida. Versão brasileira, Vox Mundi. Em março de 2013, Chris Laney cometeu suicídio enquanto cumpria sua pena de 45 anos na penitenciária estadual de Louisiana.